porque dá uma raiva. João capítulo 11, verso 32. O texto diz assim. Está ligado meu som aqui. O texto diz assim. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, dizendo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha uma pedra posta à entrada. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Eu vou fazer uma pergunta chata. Você já participou, já esteve num velório onde o morto começou a feder? Quem já? É horrível. É horrível. É horrível porque é difícil você ficar, mas a família fica sem graça, meio que ninguém tem culpa. É a funerária que não sei o que lá, enfim, é horrível. Vocês sabem, eu sou do Mato Grosso do Sul, lá é muito calor, muito calor, muito calor. Isso contribui. Se é num lugar frio, é menos provável que aconteça. Mas no calor, eu sou de uma cidade que quando fazia tipo 42 graus, 44 graus, a prefeitura passava nas poucas ruas asfaltadas da minha época, jogando areia grossa em cima do asfalto, porque o asfalto derretia, grudava no pneu do carro. E aí, imagina um velório. Imagina um velório com 40 graus. Tudo fica mais... Eu não sou tão velho assim, acho que vocês, a maioria de vocês vai saber. Eu não sei aqui em Campinas como era, mas os velórios antigamente eram dentro das casas das pessoas. Quem é novo, chegou agora, antigamente, o velório, uma morte, era um problema familiar. Hoje, uma morte é um problema do Estado. Você não pode, por exemplo, pegar um morto e você mesmo resolver. Porque a morte agora é uma situação estatal. O Estado tem de intervir. Você não pode enterrar um morto onde você queria. Tem toda uma série de protocolos para ser obedecido. Quanto tempo demora para um corpo começar a cheirar mal? Segundo a ciência, tudo começa no estômago e no intestino. Eu estou falando porque em horas os neurônios começam a se desfazer, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do odor. Em 12 horas, as bactérias do intestino humano digerem as proteínas e excretam gases que vão inchar o corpo
e já vão produzir um odor fortíssimo e desagradável. E a Bíblia mostra esse processo terrível acontecendo com uma pessoa importante para Jesus. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto, para a gente sermos alimentados na palavra, se Deus quiser. O primeiro é que amigos de Jesus também podem morrer. Veja, a gente não tem nada de mais do que as outras pessoas só porque nós servimos a Jesus. O profeta Malaquias, ele diz assim: vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas quando ele escreveu isso, que é um Malaquias 3:18, se não me engano, 3:16, 17 a 18, eu estou em dúvida entre 16 ou 18. Ele também, como eu disse na quinta-feira, não escreveu capítulos. Ele escreveu a profecia que Deus te deu. E aí o texto termina no 18, por ali, e aí entra o capítulo 4, que ele não sabia que tinha capítulo 4, ele escreveu uma profecia. E no capítulo 4, vai ficar mais claro como é que a gente vê a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. E lá no capítulo 4 de Malaquias, está dizendo, eu vou ler aqui o texto porque eu não coloquei no sermão, desculpem. O capítulo 3, verso 18, que é o que eu estava em dúvida, se era o 16 ou o 18, é o 18. O último versículo do capítulo 3, a gente conhece o capítulo 3 de Malaquias como o capítulo dos dízimos. Esquece esse assunto. Ele está dizendo assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só que ele não escreveu, se você ver o próximo capítulo, o próximo versículo, ele está no outro capítulo. Mas o assunto é o mesmo. Ele diz assim: pois, esse pois já mostra que está ligado. Pois é uma explicação, certo? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, onde todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Mas para vós outros, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Mas essa diferença entre o justo e o ímpio vai ser no dia do Senhor. Ele está dizendo, a diferença é que no dia do Senhor vai vir abrasando os ímpios. O dia do Senhor vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos que cometem perversidade serão como restolho. O restolho é o mato que você queima. Porque o dia que vem os abrasará, diz o Senhor, de sorte que não ficará raiz nem ramo. Mas para vocês, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aí ele está dizendo assim, tem uma diferença entre o justo e o ímpio. Só que essa diferença só vai ser perceptível a nós no final. Então, quem olha para mim, você pode me enxergar um servo de Deus porque você caminha comigo. Mas se eu andar na rua, qual a diferença tem entre mim e o outro senhor gordinho careca andando na rua? Nenhuma. Qual diferença tem entre a irmã e outra senhora aí na rua? Nenhuma. Nenhuma. Algumas igrejas tentam colocar essa diferença entre o justo e o ímpio pela roupa. Só que a Bíblia não fala que tipo de roupa você deve usar como servo de Deus. Muito embora o tipo de roupa que você usar mostra para todos o tipo de gente que você é. Mas a Bíblia não legisla. Então, aonde que a gente vê a diferença entre o servo de Deus e o que não serve a Deus? É porque o bigode. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O corte de cabelo, a Bíblia não fala sobre isso. Então, não existe diferença aqui, agora,
olhando para as pessoas sobre quem é e quem não é amigo de Jesus, discípulo de Jesus. Então, no primeiro ponto que eu queria deixar é que amigos de Jesus também morrem. Não existe blindagem na vida espiritual que te libere para viver uma vida sem sofrer as intempéries da vida, as vicissitudes. Vocês viram lá a Luana? A Vanessa falou para mim: nossa, a Luana vai de novo na missão, porque depois do câncer, acho que essa é a segunda viagem missionária que ela faz. Salvo engano, a segunda. Eu não sei se é a terceira. Mas dessa vez ela está careca, deve ter 40 quilos, e na cadeira de roda. E não anda mais. E se Deus curar essa irmã do câncer, ela não vai andar nunca mais. E aí você fala assim: caramba, mas ela sempre serviu na missão. Aliás, o que a gente pode falar dessa família? Dessa família nossa. A missionária Ângela, o pastor Jonas. O que a gente pode falar? Eles caminham com a gente há quase 10 anos. Por aí, não é? Mais, não é? E aí, pessoas da vida exemplar que fazem a obra e tal, e agora? As duas na cadeira de rodas. E enquanto eu estou falando de saúde física, essa é uma realidade. O que nos diferencia dos ímpios não é uma blindagem na nossa saúde. Eu posso morrer de infarto. Eu posso ter um AVC. Eu posso ter um câncer, desenvolver E não sou um servo de Cristo. Quem é Lázaro na Bíblia? Lázaro era uma pessoa que viabilizava a logística do ministério de Jesus quando Jesus estava na Judéia. Vocês sabem que Jesus desenvolveu seu ministério no norte. Ele era nortista. E ele desenvolve seu ministério ali em volta do Mar da Galileia, no norte de Israel. E poucas vezes, talvez 3 ou 4 vezes, talvez 5 vezes, Jesus é visto na Judéia, a capital. Jerusalém fica na Judéia. E aí, quando Jesus estava na Judéia, lá ele não tinha nada, porque ele não é de lá, ele não vive lá, ele não tem amigos lá. E por algum motivo, ele tinha esse discípulo, esse irmão, esse querido, esse amigo, que é o Lázaro, junto com as 2 irmãs, a Marta e a Maria, que era um tipo de apoio logístico, porque você sabe que Betânia, ela fica de Jerusalém, como daqui no prédio da antiga igreja. É perto, 2 quilômetros, 3 quilômetros, é muito perto, é muito perto. E Lázaro morava pertinho de Jerusalém, e com isso, sua casa, suas coisas, enfim, estavam sempre à disposição de Jesus e da sua comitiva. Agora, olha só, isso que eu estou falando parece simples, né? A gente fica olhando e fala: que legal, estava ali perto, né, e tal. Mas você acha que é fácil receber 12, 13, 15 hóspedes na sua casa? Agora, eu estou falando mais do que 12, porque tinha as mulheres, é uma comitiva que andava com Jesus. Talvez estamos falando de 20 e tantas pessoas, 30. Então parece que é simples, mas receber do nada 10, imagina, olha, 10 hóspedes vão passar a semana lá na sua casa. Agora, vão sair daqui agora e vão 10 pessoas para a tua casa. A casa de quem aqui cabe 10 hóspedes? Levanta a mão. Ninguém está levantando a mão. Uma, 2. Agora, se é Jesus e mais 10, cabe na casa de quem? De mais pessoas. Porque você fala, não é nem a questão do espaço físico. A questão é afetiva. Eu vou dar um jeito. No meu quarto mesmo vai caber 3, 4, 5. Porque eu durmo lá na varanda, eu durmo na rede, eu compro colchão, vamos colocar barraca no quintal. Sei lá, parece simples, mas receber
dezenas de hóspedes, com café da manhã, pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, alojamento. Você já pensou no banheiro? Quantos banheiros tem em sua casa para servir 20 e tantas pessoas? É fácil ou é difícil? Difícil, custa dinheiro, custa caro. E etc. E todos os etcéteras que eu não consigo supor. Com certeza não era uma tarefa fácil. E este é Lázaro, o amigo de Jesus. E este é Lázaro, o homem de confiança de Jesus na Judéia. E este é Lázaro, o amigo de Jesus, o homem estratégico que Jesus tinha quando vinha para Jerusalém. Várias vezes nos evangelhos, especialmente no primeiro evangelho, você vê Jesus transitando entre Jerusalém e Betânia, a aldeia onde morava Lázaro. E para funcionar como um ponto estratégico de Jesus, imagina, do ministério de Jesus, não podia ter horário. Ele não podia falar assim, então a janta vai ser servida 8h30, porque é Jesus, entendeu? Ele não tem horário para chegar, ele não tem horário para sair, e pode ser que ele chegue com mais 2.000 pessoas atrás dele. É ou não é? É Jesus, meu amigo. Não dá para saber o que vem depois, não dá para saber o que vem na próxima hora, não dá para saber o que vem na próxima refeição. Então, para funcionar como apoio estratégico ou logístico de Jesus, não tem horário definido, não tem quantidade de comida, ou de paciência que você vai ter de ter, e de vezes que vai ter de limpar o banheiro, para servir a Jesus. Este é Lázaro, o amigo de Jesus. Só que amigos de Jesus também adoecem. Amigos de Jesus também passam mal. Amigos de Jesus também morrem. Amigos de Jesus também podem ser acometidos de enfermidade. O que aconteceu com Lázaro? Bom, a Bíblia não diz. Foi de repente? Não sabemos. Mas sabemos, pastor, porque as irmãs mandaram avisar Jesus que ele estava doente, ruim. Então, mas isso, não sei o que é de repente para você. O que é de repente para mim? De repente, o fulminante é de repente. Mas de um dia para o outro também não é de repente? Assistindo a gente aqui online, está um casal que sempre está no online porque eles têm 5 filhos, que é a Raquel e o Fábio. Então eles combinam, porque é tudo pequeno. Às vezes vem ela, às vezes vem ele, vem metade dos filhos com um, outros ficam em casa. Aí, no dia da missão, veio a notícia que o Fábio parece que tinha tido um infarto. Misericórdia, veio cateterismo, não sei o que, isso no culto de quinta-feira, porque os nossos missionários saíram na quinta noite. Dormiram quinta na estrada, sexta na escola, sábado na escola, fizeram vigília ontem no monte, e vão vir nesse horário, deve estar saindo do ônibus agora para vir para cá, não sei. Ou depois do almoço, não sei. E aí, vamos orar. Chamei a Raquel, graças a Deus. Está em casa. Voltou para casa. Não foi infarto. Mas bateu na trave, podia ser. Então, é de repente? Como que a gente... Não sabemos. Foi uma enfermidade. Essa enfermidade ele já tinha? Também não sei. Eu sei que ele ficou doente. Piorou. Mandaram avisar Jesus, Jesus não foi. E seja como for, o amigo da Judéia, o ponto estratégico de Jesus, piorou e morreu. A pessoa estratégica de Jesus morreu. A pessoa com quem Jesus podia contar. O homem de confiança de Jesus faleceu. Aquele homem com quem Jesus contava não aguentou a doença e morreu. E é óbvio que Jesus tinha outras pessoas estratégicas na Judéia. Claro, eu estou falando de Nicodemos. Eu estou falando de José de Arimateia, um político. Mas Lázaro, de alguma forma, era especial, porque eu já vi o Nicodemos na casa de Jesus, mas eu nunca vi Jesus na casa do Nicodemos, na Bíblia. Mas Jesus na casa de Lázaro tem vários cortes na Bíblia mostrando. Então, já pensou Jesus hospedado na tua casa? Agora, esquece a logística. Eu estou falando da questão afetiva. Já pensou Jesus na sua casa?
Pensa na sua sala, do jeito que ela é agora. Agora coloca Jesus dentro da sua sala, onde ele vai sentar. Já pensou Jesus, sei lá, já pensou em ter Jesus à sua mesa, na cozinha, ou na sala de jantar, conversando com você enquanto você prepara o almoço em pé na pia ou no fogão? Enquanto você põe a mesa, ter Jesus ali na sua sala. Já pensou, sei lá, Jesus tomando banho no seu banheiro? Você está lá arrumando as coisas e o chuveiro ligado e você diz, é Jesus lá dentro tomando banho. Cara, é surreal isso. Onde é que ele iria dormir? Lázaro tinha esse privilégio. Não era uma, sabe, uma utopia como é para mim, como é para você. Lázaro tinha esse privilégio. E agora, por algum motivo, o homem estratégico do ministério de Jesus morreu. E aí eu queria falar da morte, não a morte tipo a do Lázaro, mas a morte tipo a nossa, que está cometendo pessoas que estão sentadas aqui agora. Que estão vivas e respirando, mas que deixaram de ser pessoas estratégicas para o reino de Deus. Que estão vivas e respirando e a vida social está normal. As redes sociais estão em dia. Mas você não funciona mais como uma pessoa estratégica para Jesus. Você não funciona mais como uma pessoa com quem Jesus pode contar para alguma coisa. É dessa morte que eu queria falar. Segundo, no processo da morte, a decomposição é sempre rápida demais. Segundo as minhas fontes, que é o Google, porque eu não manjo desse assunto, eu disse há pouco, em cerca de 12 horas da morte, o odor já começa a exalar. Se nada for feito, claro, quer dizer, se não houver uma intervenção, porque hoje, quando você vai para o necrotério, eles arrancam as vísceras todas, porque é ali que começa a se decompor, e aí o mau cheiro já começa daí. Então eles abrem de fora a fora e vão tirando todo o tecido mole, porque ali é o perigo para o mau cheiro. Então, num corpo normal que não foi aberto pelo IML, então 12 horas começa o mau cheiro. Não adianta dar banho? Não adianta. Não adianta passar perfume, piora. Não adianta disfarçar o cheiro, em volta, acender incenso, e não sei o quê. Em pouco tempo, o cheiro será horrível. E eu não estou falando só, eu estou usando esse tipo de mau cheiro para falar do outro. Quando você deixa de ser uma pessoa estratégica para Jesus e morre espiritualmente, você pode passar o melhor perfume francês. Você pode andar com a melhor roupa. O cheiro vai sair. O mau cheiro vai exalar. Porque quando Jesus não está mais ali, quando não há mais vida espiritual, o mau cheiro é uma reação inevitável. Ouça isso. Com Jesus já não é fácil se manter em santidade, se manter de pé, se manter estratégico, ser um ponto de acesso para o reino de Deus, contar com a gente. Sem Jesus é o fim. Sem Jesus é o fim. Veja, a santificação é um processo lento. Porque você não vai, vou me santificar, pronto, já sou santo, santo, santo. Não é assim. É um processo lento, é um processo delicado, que você vai abandonando coisas, abraçando outras, negando umas, aceitando outras. É um processo de santificação que em meses as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, você está diferente. Você não era desse jeito. Quando você fala, eu sinto. Quando você chega, a gente percebe. Quando você mudou. Então, a santificação é um processo. Mas a degradação, que também não deixa de ser um processo, mas é um processo rápido. Enquanto a santificação, para se santificar, para se limpar, demora muito, para cair, é um momento. É um momento. Lá está o amigo de Jesus, agora morto, fechado em uma sepultura e fedendo.
Lá está o cara que já fez tanto pelo reino de Deus. Lá está o cara que já fez tanto para ajudar Jesus. Lá está o cara a pessoa que ajudou tanto, tanto, tanto a Jesus, mas agora está fechado, deitado e fede. Todos sentem o cheiro. No começo as pessoas não sentiam. Mas conforme as horas vão avançando, conforme o tempo vai passando, fica insuportável chegar perto. E o odor do cadáver humano é pior do que o dos animais. Eu não sei exatamente por quê. No início, as pessoas até, não, tudo bem. Mas chega uma hora que não dá mais para ficar perto. O amigo de Jesus, o amigo que Jesus amava, a pessoa estratégica de Deus na Judéia, agora não é mais, agora fede, agora se decompõe, agora as pessoas se afastam. E eu não estou falando somente, eu estou usando como metáfora. Porque falando nisso, você que já foi estratégico e deixou de ser, você que já serviu a Jesus estrategicamente. Quando eu falo estrategicamente, é tipo assim, você não ficou só aplaudindo, que bom, aleluia. Não. Eu não estou falando desse servir. Eu estou falando do servir onde Jesus olhou para você e pôde contar com você. Em alguma coisa você já serviu. Deus já pode contar com você em alguma coisa, nessa igreja, em outra situação, em outro endereço, em outra cidade, em outra estado, sei lá. Mas hoje, agora, exatamente agora, no que Jesus conta com o irmão, no que Jesus conta com a irmã, agora, hoje, aqui e agora. Quando Jesus olha só para você, faz de conta que não tem ninguém, só está você aqui. E Jesus olha para você e fala assim, eu conto com você nisso. Qual é o nisso? Pastor, eu já servi e tal, eu não estou mais. Então é o Lázaro. É o processo da morte. É o processo do desligamento, do rompimento e do mau cheiro, que se não começou, vai começar. E quem é o primeiro a sentir, eu estou falando agora do espiritual, é a gente mesmo. Sabe quando o seu desodorante vence? Já aconteceu com você? Esses dias, a gente estava numa volta para o Brasil longa, eu não lembro quantas horas ao todo, mas ficou tipo 24 horas. Porque a gente saiu de Israel, a gente ficou em Roma não sei quantas horas, não sei o que lá. Eu falei assim, mano, meu desodorante venceu. Não foi, Inês? Eu não estava aguentando. E não podia comprar o desodorante, porque você sabe que não pode ter líquido, não pode ter aerosol no aeroporto mais, não sei o quê, uma luta. Então, a gente começa a sentir primeiro, eu estou falando do odor espiritual. Quanto tempo faz, filho de Deus, filha de Deus, que Deus deixou de contar com você? Com a tua ajuda, com o teu apoio, com a tua pessoa. Quanto tempo faz, filho de Deus, filha de Deus, que você deixou de servir? Quanto tempo faz, homem de Deus, mulher de Deus que está ouvindo essa palavra, que você parou, que você adoeceu, que você se afastou, que você morreu? Quanto tempo faz que o cheiro que você exala já não é mais bom? Que as pessoas à sua volta já não enxergam mais Cristo através da tua conversa, através do seu procedimento, através do seu dia a dia. Lembra que antigamente as pessoas, você não precisava falar que você era evangélico, não precisava ter uma camiseta escrita genuína, igreja, crente, pastor, evangelho, Bíblia, não precisava nada disso, cara. As pessoas olhavam para você e falavam, você é diferente. Quanto tempo faz que isso não acontece? Que o bom cheiro de Cristo não exala a partir da tua vida. Aleluia.
Quanto tempo faz que o cheiro que você exala já não é mais bom? 4 dias. O Lázaro era 4 dias. 4 semanas. Qual foi a última vez que você participou da ceia de verdade? 4 meses. Faz anos, pastor. Faz anos. E eu vim aqui hoje em busca de uma palavra para a minha vida. Mas já faz anos que eu não sou uma pessoa estratégica. Faz anos que Jesus não conta comigo para nada. Eu já fui, mas agora não sou mais. Eu já servi. Essa pergunta é exclusiva para quem já serviu a Jesus de forma especial. Ai, pastor, eu fazia tão pouco, eu ficava com as crianças. Tá, mas e agora? Você fica com o quê? Ai, eu fazia tão pouco, eu só ficava... Tá, e hoje? Hoje, agora, aqui e agora, você faz o quê? Não, eu só ficava de pé. Tá, e hoje você fica onde? Não, eu só ajudava, eu era dizimista. Tá, e hoje você contribui com o quê? Não, eu só fazia tão pouco, eu só não sei o que. Tá, mas o só... que para você era pouco, eu estou perguntando agora, no dia 23 de abril de 2023, quem é você para Jesus? Quem é você para a obra de Deus? Quem é você para o reino? Jesus já contou com você e não conta, porque você caiu, saiu, morreu, fedeu, está fedendo. Você sabe do que eu estou falando. Eu, na verdade, eu mesmo não sei. Eu só estou falando o que Deus está mandando eu falar. Então eu não sei em que ponto Deus está tocando através dessa mensagem no teu coração. Eu não sei em que ponto Deus está te fazendo lembrar, usando a minha vida para tratar com você no cara a cara, para dizer, você já fez mais para mim. Mas Deus sabe, e você também sabe, porque essa mensagem é para você. Aleluia. Terceiro, e a gente conclui. A voz de Jesus pode ser ouvida, mesmo depois do processo da morte. É bênção, não é? É assim que nós iremos ressuscitar. Quando a voz de Jesus for falada, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí você fala assim, como que morto ouve trombeta? Eu não sei explicar. Mas vindo de Jesus, a gente ouve. Então, terceiro, a voz de Jesus pode ser ouvida mesmo depois do processo da morte. Mesmo depois de estar fedendo. Mesmo depois de estar se decompondo. Mesmo depois da decomposição final. Essa é a esperança de Jó. Ele disse lá em Jó, eu não sei, 19, 25 talvez. Ele fala, porque mesmo depois de consumida a minha carne, a minha pele, eu ainda verei a Deus. Afinal, porque quando você lê o texto de Lázaro, tem um esquema, né? Que, por exemplo, lá isso é João 11, no versículo 11 de João, diz assim, ó, veja o que Jesus diz. Dizia, depois acrescentou-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E disseram os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas nós vamos ter com ele. Jesus disse assim para o pessoal, para os discípulos, que a gente não leu tudo, porque é longo, mas no começo Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram falar com Jesus, Jesus não foi. Ele ouviu e não foi. Ele não foi lá, tinha outra agenda. Não foi. E nisso que ele não foi, o Lázaro morreu. Aí quando o Lázaro morreu, ninguém avisou a Jesus que o Lázaro tinha morrido. Jesus falou assim, olha, Lázaro dorme, mas eu irei despertá-lo.
Lázaro dorme. Os próprios discípulos falaram assim, não, se ele está dormindo, porque eles ouviram falar que ele estava doente. Não, mas se ele está dormindo, está tudo bem. E aí Jesus estava falando do sono da morte. E Jesus tem essa mania no Evangelho. Por exemplo, quando ele chegou na casa da filha de Jairo, estava todo mundo chorando, não sei o quê. Dias atrás eu preguei sobre isso, não foi aqui? Acho que foi. E aí, Jesus chega e fala assim, por que vocês estão chorando? Por que todo esse alvoroço? Ela não está morta, ela está dormindo. Aí você tem um problema, porque parece que, da forma que Jesus falou de Lázaro, da forma que Jesus falou com a filha de Jairo, na filha de Jairo ainda ele não falou, isso aqui eu estou falando da morte, como ele disse de Jairo. Ele só disse, ela não está morta, ela dorme. E aí Jesus chega e manda essa, não está morta, mas dorme. E aí? Essas pessoas estavam mortas ou estavam apenas dormindo? Porque nós temos um problema. Se elas estão dormindo, como Jesus disse, então é mentira do Evangelho que diz que ela tinha morrido. Porque são duas informações diferentes sobre a mesma pessoa. Então, se elas estão dormindo, como Jesus falou, então era mentira do João, do Marcos e do Lucas. O João não conta a história da filha de Jairo, né? Era mentira do Mateus, do Lucas e do Marcos. Agora, se elas estavam mortas, como o Evangelho diz, os evangelistas falam, então é mentira de Jesus, que ela estava dormindo. Então veja como fecha essa conta. Como respondemos uma situação dessa? Essa pessoa fala, pastor, quem está mentindo aqui? É Jesus dizendo que ela está dormindo ou os evangelistas dizendo que ela está morta? Bom, é a Bíblia, né, gente? Então ambos estão corretos. Aí fala, como assim ambos estão corretos, se as informações são diferentes? É porque cada um olha a partir da sua perspectiva. Para nós, para os autores do Evangelho, dos Evangelhos, dos 3 Evangelhos, perdeu a vida, perdeu a pulsação, não respira, o coração não bate, a carne enrijeceu, a pessoa ainda... Ué, morreu. Está errado dizer que morreu? Não, morreu. Mas essa é a nossa perspectiva. Agora vamos analisar a perspectiva de Jesus. Para Jesus, ele pode dizer assim, não, está dormindo para mim. Morreu para você e para mim, está dormindo. Por quê? Porque eu posso despertar essa pessoa apenas falando com ela. Não é assim que você acorda uma pessoa? Fulano, fulano, a pessoa acorda. Ela vem do sono de volta, somente com o som da sua voz. E essa é a perspectiva de Deus. Essa é a perspectiva de Deus. Ele fala, todas as pessoas que Jesus ressuscitou na Bíblia, foi falando. Lucas capítulo 7, eu não sei o versículo, 14, 15, 16, 17, por ali. Tem a viúva de Naim. Os caras, esse morto, ele já tinha sido velado, já estava indo para o cemitério. E no meio do caminho, Jesus tocou o caixão, não é caixão, é uma esquife. Pastor, o que é esquife? Não adiantou nada. É uma maca de vime, sabe? Assim, que as pessoas levavam, e o morto lá não enterra em caixão fechado. Por exemplo, os muçulmanos são assim até hoje. Não sei aqui no Brasil se os muçulmanos, eu nunca vi um velório muçulmano aqui. Já vi no Egito algumas vezes. É só enrolado assim e enterra. E aí, esse jovem estava morto em cima, e a Bíblia diz que Jesus tocou no caixão, no esquife, nessa padiola de vime, nessa maca, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que o cara sentou e começou a conversar. A voz de Jesus acordou mais um morto. Morto para nós. Para Jesus, não, a minha voz levanta ele. Eu falo e ele acorda. Se eu falar, ele acorda. O Lázaro dorme, mas eu irei despertá-lo. A filha de Jairo, calma, para que esse alvoroço? Para mim, ela está dormindo. E por quê? Porque ele vai falar com a menina, vai pegar a menina pela mão, e a Bíblia diz que a menina vai fazer igual o filho da viúva, vai sentar na cama e vai começar a falar. Então, cada um olha a partir da sua perspectiva. Da minha, está morto, cara. Uma pessoa que fede, eu estou falando espiritualmente, uma pessoa que se afastou,
não toma ceia, não tá longe das coisas de Deus, cara, você está morto. Se continuar assim até o fim, é a segunda morte agora, a primeira já foi. E aí, para Jesus, ele tem uma voz diferente da minha, diferente da voz do baixo mais profundo que a gente tem aqui no mundo. E não é o tom da voz, não é a altura. Ele fala e o morto ouve. Ele fala e de alguma forma o morto tem capacidade para ouvir. Agora, que voz é essa que a filha de Jairo ouviu? Eu queria perguntar para a filha de Jairo, como foi? Como foi? Você estava morta? Tá, você estava onde? A sua consciência vagava por onde? Como é? E como você ouviu essa voz? Menina. Aí ele fala lá, Talitá, come. Menina, eu te falo, se levante. Para o filho da viúva, fala aí para mim, você estava onde quando você ouviu? Jovem, eu te digo. Ou para o Lázaro, Lázaro, vem. Que voz é essa? Capaz de penetrar onde os especialistas não conseguiram chegar. Que voz é essa capaz de consertar lá dentro o que fez com que a morte se instalasse, capaz de dar um tranco nos neurônios e voltar a funcionar? Que voz é essa capaz de religar situações internas e fazer o coração voltar a bater? Que voz é essa que restaura tudo lá dentro da pessoa que estava morta? Que voz é essa que ouvida faz o coração bater? Que voz é essa que recebida traz de volta o morto à vida? Porque é isso que acontece com Lázaro. Lázaro vem para fora e ele vem. A voz de Jesus é tão poderosa que tem poder para reativar tudo que a morte paralisou, que pode renovar tudo que a morte endureceu, que pode consertar tudo que a morte gerou. Lá fora, o mau cheiro está horrível. E quem disse isso foi Marta, a irmã do morto. E a Bíblia chama ela assim, a irmã do defunto. Ela diz assim, Senhor, deixa para lá, não tem mais jeito, a gente já entendeu. Já faz 4 dias, olha esse cheiro, é meu irmão. Já está fedendo, já cheira mal. O cheiro lá fora está terrível. Mas o que a voz de Jesus estava fazendo lá dentro era um milagre que eu sou incapaz de dizer. Esse cara que está fedendo, ele vai andar de novo. Ele vai falar de novo. Ele vai voltar a servir. Na próxima página, a gente está trabalhando João 11. No capítulo 12, tem um jantar em Betânia, mas em outra casa. E a Bíblia diz que Lázaro era um dos que estavam servindo à mesa. A voz de Jesus dá a partida novamente. E a pessoa que servia e parou pode voltar a servir. E este é o nosso Jesus. Você está entendendo a mensagem? Há quanto tempo você está exalando um mau cheiro, irmão? E eu não estou falando de desodorante. Há quanto tempo você parou de servir? A minha não. Mas a voz de Jesus pode trazer você de volta. A voz de Cristo pode entrar onde a voz do pregador não pode, onde a voz da igreja não pode, onde a voz da sua consciência não pode. E a voz de Jesus pode trazer você de volta. Pode trazer você de volta. E se você estiver ouvindo essa voz, é porque Ele vai te trazer de volta. É porque você vai recomeçar com Deus. Você vai recomeçar com Deus. Essa é a voz do nosso Salvador. E esse é o poder da voz de Jesus. Que não tem nada a ver com o meu tom de voz, com o meu volume, não tem nada a ver comigo. Eu só estou dizendo que se Jesus te chama, meu irmão, o irmão pode estar fedendo na maior carniça espiritual. Você pode estar envolvido na pior desgraça que for, no pior pecado.
no maior desvio, no maior vício, no maior engano, na maior heresia, quando Ele fala, você ouve. E quando Ele chama, você vem. Amém? Eu quero fazer uma oração. E se você precisava ouvir essa palavra, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa palavra e pelo teu direcionamento. Aqui entre nós, com certeza, e também pela internet, existem pessoas que precisavam ouvir essa palavra. E junto com ela, ouviram a tua voz, chamando de volta para o compromisso contigo, chamando de volta para um ministério ativo, chamando de volta para serem reativados como homens e mulheres estratégicos na sua obra, chamando de volta para serem homens e mulheres com quem o seu reino pode contar, chamando de volta para serem homens e mulheres que são ouvintes da tua palavra e servidoras do teu ministério. Em nome de Jesus, que a tua voz seja poderosa o bastante para trazer de volta esse homem, essa mulher, essa pessoa, e restaurá-la como uma pessoa estratégica da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, minha gente. Falta poucos minutos para a gente concluir o culto. Chegou a hora da gente investir financeiramente na obra de Deus. Então, curva a tua cabeça e vamos para mais uma oração. Dessa vez, uma oração. Vamos ver se funcionou a pregação, né? Que agora, se você se coloca como pessoa estratégica na obra de Deus, também tem a ver com o servir. Você que está pela internet, louvado seja Deus pela tua vida. Para se envolver com a gente na parte financeira, é só fazer o Pix. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela de vocês. Mas agora vamos orar e pedir ao Senhor direção. Ah, Deus, como é bom te servir e sermos avivados pela tua palavra como fomos essa manhã. Saímos daqui com uma lista de tarefas, pedindo ao teu Espírito Santo que nos ajude a sermos reativados dentro da tua obra. Uma lista de tarefas. Uma lista. Não tem muitos tópicos, mas são tópicos difíceis. Então nos ajude. E agora, no momento do ofertório, um desses tópicos vai ser resolvido. O Senhor sabe a necessidade da tua obra aqui e a possibilidade que eu tenho de servir. O Senhor sabe. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor, então o Senhor sabe. Em nome de Jesus, dirija a mim e os meus irmãos, os obreiros aqui dessa casa, os irmãos que estão orando comigo lá pela internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E que cada um de nós, cada um, não saia daqui essa manhã sem se envolver também financeiramente com o teu projeto, com o teu reino e com a tua obra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Se você é do envelope,